Olá! Os estudos para desenvolver medicamentos importantes para a saúde dos seres humanos são constantes. A farmacologia procura diversos componentes naturais e desenvolve seus potenciais. Um desses componentes é o veneno de cobras. Ao mesmo tempo que pode ser fatais, também servem como matéria para a produção de medicamentos. O curso de farmácia da UPF avalia a atividade microbiana do veneno da jararaca, pesquisando como o veneno dessa cobra pode combater algumas bactérias prejudiciais aos humanos. Está aqui no estúdio a coordenadora da pesquisa, a professora mestre Charize Dalazen Bertol, acompanhada da professora doutora Luciana Graziotin Rossato. Agora vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a resistência a antibióticos deixou de ser uma ameaça e se tornou uma realidade na saúde pública. O uso inapropriado desses medicamentos os tornou praticamente ineficazes em alguns casos. Na origem do problema está a automedicação. É muito mais cômodo se você está sentindo algum tipo de dor, você ir para a farmácia e comprar um remédio, às vezes não é nada muito grave. Então é muito comum, acho que muita gente faz isso, de tomar medicamento sem prescrição. O senhor já tomou medicamento sem prescrição? Já tomei. E por que isso? Porque é um costume que a gente tem, mas é totalmente errado, né? Só se eu tiver com dor de cabeça ou coisa assim, daí eu tomo um paracetamol ou uma Neosaldina, senão não. O problema da resistência aos antibióticos tem se tornado um desafio nas pesquisas sobre saúde. Cientistas e pesquisadores estão se unindo e procurando novos medicamentos eficazes no combate a doenças virais ou bacterianas. Entre os novos medicamentos pesquisados estão aqueles que se utilizam de elementos da própria natureza e dos animais. Um exemplo são aqueles extraídos das cobras. Esses animais, que vivem praticamente em todo o território da América Latina, são responsáveis por muitos ataques a seres humanos. A jararaca é uma espécie comum no Rio Grande do Sul e possui um poderoso veneno. A gente observou que há atividade antimicrobiana no veneno da jararaca e a gente espera identificar que compostos estão tendo essa eficácia, né? A gente focou e priorizou a atividade antimicrobiana, por enquanto. Então, a gente busca novas alternativas, novos compostos para tratamento de infecções, tanto fúngicas como bacterianas. E é a partir do veneno da jararaca que se desenvolve uma pesquisa realizada pelo curso de farmácia da UPF, em parceria com outras universidades. A pesquisa estuda o potencial antimicrobiano do veneno da cobra, que pode servir de alternativa no combate a infecções. Confira os resultados obtidos até agora no estúdio. Bom, a gente começa a falar em animais, principalmente cobra, que é um animal que assusta tanto, né? Qual é o intuito da farmácia? Por que a farmácia se envolve com animais que ficam no campo, talvez, da medicina, que a gente acredita leigamente que fica no campo da medicina veterinária ou da química, por exemplo? Na verdade, nós na farmácia a gente busca novos compostos, né? A gente está sempre atrás de novos compostos que tenham algum tipo de potencial farmacológico, né? Então, a gente busca plantas que possam ter atividade, a gente busca micro-organismos isolados de planta que possam ter alguma atividade. E essa ideia do veneno, então, na verdade, é a professora Luciana que trouxe para nós essa ideia. E a gente resolveu, então, verificar, né? Já existem alguns relatos na literatura de algumas outras atividades da jararaca, né? E a gente resolveu, então, pesquisar a atividade antimicrobiana, né? Vamos pedir para a Luciana contar um pouco que histórico é esse que levou até a pesquisa. Na verdade, a toxinologia é uma disciplina dentro da área da toxicologia que busca explorar justamente as aplicações e as propriedades de toxinas naturais e venenos, né, de animais peçonhentos, no caso a jararaca. Então, esse nosso projeto ele tem como objetivo explorar o veneno da jararaca, por ser uma cobra nativa da nossa região, bastante frequente aqui, né? E um dos grandes nomes da toxicologia, que é o Paracelsus, ele sempre dizia que a diferença entre um veneno e um remédio está na dose,
né? Então, o veneno da jararaca, a gente sabe que é tóxico, né? Tanto é que ele provoca intoxicações fatais, e se é tóxico, ele tem um efeito biológico. Então, partindo dessa premissa, o nosso projeto, ele procurar efeitos biológicos dissociando da atividade toxicológica para tentar descobrir um novo medicamento. Já existem alguns medicamentos que foram criados a partir da jararaca ou de alguma outra cobra? Sim, já existe, porque o veneno da jararaca ele é muito complexo, né? Nesse momento a gente está trabalhando com o veneno bruto, são vários compostos que existem ali. Numa fase posterior a gente ainda vai precisar purificar esse veneno para isolar qual é o composto-chave para a atividade que nós buscamos. E a exemplo dessa aplicação, um medicamento que é muito utilizado pela população é o captopril, que é um medicamento para hipertensão, que na verdade ele vem da jararaca também, o composto foi isolado do veneno de jararaca. E como é que essa pesquisa vem sendo realizada? O que já foi feito e o que ainda falta ser feito? Assim, a gente iniciou com a atividade antibacteriana, né? Então, para avaliar a atividade antibacteriana, a gente utilizou bactérias que, na verdade, o Hospital São Vicente, a farmacêutica de lá, né, a professora também aqui da nossa universidade, ela forneceu para nós, então, bactérias isoladas de pacientes. Então, são bactérias que já apresentam algum grau de resistência aos antibióticos, né? Então, são bactérias Staphylococcus aureus, penicilina resistente, meticilina resistente, né? Então, eles já são resistentes aos antibióticos comumente utilizados. Então, ela isolou, né, essas bactérias, trouxe para nós, e um dos nossos alunos, que depois vai falar no próximo bloco, avaliou a atividade antibacteriana. Ou seja, a né? capacidade do veneno da jararaca de matar as bactérias. Exatamente. As bactérias que já expressam algum grau de resistência, Exatamente. né? E aí está a grande inovação do nosso projeto. Quer dizer, os remédios, a medicação que existe hoje não está conseguindo dar conta de matar essas bactérias. Exato. Que estão no organismo humano. Exatamente. Na verdade, no organismo humano de pacientes que estão adoentados, acometidos por essas infecções, né? Normalmente são pacientes que são pacientes de UTI, né, que apresentam mais de um tipo de comorbidades, né? Então, realmente, eles têm essas infecções, né? Então, essas bactérias são isoladas desses pacientes e elas já são resistentes devido ao uso inadequado de antibióticos, né? Então, muitas vezes, o diagnóstico inadequado, né? Às vezes, para te ter um resultado, por exemplo, o paciente tem uma infecção, né? Que bactéria que é? Então, até descobrir qual é a bactéria, qual é o perfil de sensibilidade dessa bactéria, eles têm que tratar. E muitas vezes não tem o resultado. Que não falta no mundo, né? Exatamente. Né? Então, esses processos de resistência são muito rápidos, né? São muito fáceis de acontecer. E então a gente disse, bom, vamos trabalhar um pouco nesta linha, né? E nesses nossos primeiros achados, né? Depois o Lucas vai comentar, a gente teve resultados bem promissores com o veneno, né? Então isso nos deixou bastante animado, né? Agora, obviamente, está faltando ainda a atividade antifúngica, que é uma das propostas, né? Então, utilizar o veneno contra fungos. Né? A gente está utilizando fungos tanto que acometem patologias humanas, como também patologias em vegetais, que também é algo importante. E também vírus, a gente gostaria de trabalhar também com vírus, né? Quer dizer, vai testando o veneno em cada uma exato. desses malfeitores do nosso organismo que acabam nos prejudicando. Isso. Antes da gente seguir adiante falando especificamente da pesquisa, antes de começarmos o programa, a professora Luciana falou sobre o Centro Toxicológico do Rio Grande, de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul. Isso. Que centro é esse e qual é a função dele? Porque na verdade esse projeto ele marca a nossa primeira parceria, né? É o primeiro projeto em conjunto da UPF com o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, que é um órgão estadual que faz que presta um grande serviço para a população do Rio Grande do Sul. Né? As pessoas, quando elas têm algum problema de intoxicação, seja uma overdose por medicamentos, seja um problema com agrotóxicos, com animais peçonhentos, podem ligar para o CIT, né? Para o Centro de Informações Toxicológicas. Nós temos o número aqui, né? É 0800 721 3000. Isso, e eles lá então falam para a pessoa, né? Instruem a pessoa quais medidas essa pessoa deve tomar, né? Não só de animais, né? Não só de animais, como medicamentos, produtos sanitários, né? Produtos de limpeza, às vezes acidentes com crianças.
E além disso, eles também fazem o doseamento, né? Então, às vezes, por exemplo, se uma pessoa está intoxicada com algum composto, a gente coleta a amostra desse paciente, envia para o CIT e eles nos dão o doseamento e a partir daí a gente consegue estabelecer um prognóstico dessa intoxicação. E, inclusive, é o CIT que nos fornece o veneno, eles que fazem a coleta e mandam para a gente. E aí depois o compromisso da universidade com o CIT é encaminhar as informações que vocês conseguirem reunir sobre o veneno da jararaca. Exatamente. Eles são até colaboradores do projeto, né? Eles estão dentro do projeto, eles são coautores, né? Bom, então você aí de casa, né? Que se tiver algum acidente com algum ingrediente tóxico, seja veneno de animais ou seja substâncias químicas que a gente às vezes tem por casa, né? Pode ligar para o CIT para saber mais informações de como agir. O número é 0800 721 3000. 0800 721 3000. A gente aproveita e divulga esse serviço porque pouca gente sabe, né? Eu não conhecia. E é legal do CIT também que eles têm as estatísticas, né? Então, quais são os principais acidentes que ocorrem, qual é o percentual, bom, em relação a medicamentos, quais são os que ocorrem mais acidentes em relação às cobras, né? Por isso que tem esse dado que realmente a jararaca, dentre os acidentes com cobras, a jararaca é responsável por cerca de 70% dos acidentes. Então, para a gente observar que realmente é uma cobra que está presente no nosso território, né? Tanto na América Central quanto na América do Sul, né? E é fácil, então, a gente encontrá-la e poder usá-la para o bem. É isso aí. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já falando um pouquinho mais sobre o veneno da jararaca e a sua utilidade para combater bactérias, fungos e talvez até vírus. Estamos de volta depois de um rápido intervalo e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a utilização do veneno das serpentes para a produção de medicamentos. Continua aqui no estúdio a coordenadora da pesquisa, a professora mestre Charize Dalazen Bertol, agora acompanhada do acadêmico de farmácia Lucas Henrique Sendron. Lucas, vamos conversar um pouquinho contigo, porque a Charize antes citou, né, que tu já até conseguiu perceber alguns resultados que são bem interessantes. Então, tu poderia começar contando um pouquinho como é que é a tua participação na pesquisa e por que tu escolheu pesquisar este assunto, fazer parte deste projeto de pesquisa? Bom, então, desde quando eu comecei a escrever esse projeto de conclusão de curso, no início de 2013, do ano passado, eu já estava bem entusiasmado com o assunto, porque eu sempre quis realizar um trabalho prático e não apenas uma revisão de literatura, né? E aí, então, eu ainda estava sem assunto, né, para falar bem a verdade, e fiquei sabendo que a Proluciana estaria chegando, né, na nossa universidade e fui atrás dela. Então, juntos a gente decidiu sobre esse trabalho, né, ela veio com a ideia e eu apostei nesse tema. No decorrer, né, do trabalho, quando vieram os primeiros resultados, esse trabalho só me alegrou ainda mais, né, que a gente conseguiu ver que realmente o veneno tinha atividade antibacteriana. Né? E foram em torno de 15 bactérias que a gente testou assim, no total, né, com a ajuda da Daiane. A maioria a gente conseguiu resultados bem promissores, né? Deixa eu perguntar uma curiosidade, eu fico imaginando, né? Vai testando o veneno nas bactérias. Testa-se o veneno puro ou testa-se aspectos do veneno da jararaca? Bom, foi assim. Lá no Centro de Informações Toxicológicas, onde eles têm um laboratório próprio, eles coletavam o veneno para nós. Aí esse veneno era transportado até aqui, né? E aqui a gente liofilizava esse veneno, ou seja, transformava da forma líquida para pó, para evitar a proteólise, né? Ou seja, a degradação das possíveis constituintes que teriam atividade, né? E aí, através de toda a técnica, a metodologia de microbiologia que a gente tem, a gente testava, né, a ação do veneno frente às bactérias. E isso varia conforme a quantidade, Charize? Sim, a gente está trabalhando, na verdade, com o extrato bruto, né? Então, como a gente falou, o próximo passo é verificar, dentro desses vários constituintes que tem o extrato, qual é o responsável pela atividade. Exatamente qual é a estrutura química responsável por essa atividade antibacteriana. Né? Então, esse seriam os próximos passos, purificar e trabalhar com as frações
purificadas do veneno. Do veneno. Isso a gente dilui, normalmente a gente faz uma diluição dele em água, né, ou solução fisiológica, e testa ele contra as E isso também bactérias. pode variar em termos de quantidade, quer dizer, uma Sem bactéria dúvida. precisa um pouco mais, outra bactéria precisa um pouco menos. Sim. E a gente testa normalmente mais de uma concentração, né? A gente inicia com uma concentração alta e verifica, né, diminuindo a concentração, qual é a concentração mínima que ainda tem atividade contra as bactérias. Lucas, das 15 bactérias que vocês investigaram, quantas sentiram a chegada do veneno, vamos dizer assim? Assim, não vou me lembrar assim de cabeça, Exatamente mas eu todas. lembro que as que se destacam foram as Staphylococcus aureus e Epidermides, né, que tiveram resultados bem marcantes, né, e uma das bactérias que eu fiquei muito feliz em ter feito foi o Acinetobacter baumannii resistente à oxacilina, né, que é uma bactéria, só por ser Acinetobacter já é resistente, principalmente em ambiente hospitalar, né? E a gente conseguiu um efeito bem significativo. Bem positivo. Né, também. Até essa bactéria é uma das superbactérias, né, que estão nos hospitais aqui de Passo Fundo, seria uma das chamadas superbactérias. Das que mais né? se destacam. Das que E ainda ocasionam não há bastante uma medicação mortalidade. que tenha um efeito incisivo sobre ela, vamos isso aí. dizer assim. Uhum. Tá, mas e daí quanto tempo esse processo leva para fazer a investigação e isso de fato virar uma medicação que vai poder ser utilizada? Uns 20 anos. Muitos anos, né? É um processo bastante É um processo, lento. isso é bem preliminar, né? É muito preliminar esses resultados, mas são bem promissores, né? Né? Porque, obviamente, tem que purificar a molécula, tem que, depois a gente teria que verificar alguma empresa que queira comercializar, aí tem que fazer todos os estudos em vivo, né? São 4 fases de pesquisa clínica em seres humanos, né? Até o medicamento. E as ir pro autorizações mercado. todas também? né? Na verdade, os estudos são 3 fases que se faz antes do medicamento ir para o mercado, e a fase 4 é pós-comercialização, né? Porque depois que vai para o comércio, ainda pode ocorrer eventos adversos que eram desconhecidos nessas primeiras 3 fases, né? E o projeto se propõe a caminhar, fazer toda essa caminhada até chegar numa empresa que se dispõe Na verdade, sim, a gente tem o plano de chegar na molécula, né? Aí depois que a gente tem essa molécula, a gente pode patentear essa molécula e vender para a empresa. Daí os estudos em seres humanos, quem faz são as empresas as produtoras. Né? Isso já não nos cabe mais, a gente não A gente sempre associa a figura do farmacêutico à farmácia onde a gente compra medicamentos, né? Mas a profissão vai muito além disso. Quais são as áreas de atuação e o papel do farmacêutico do cenário da saúde? Bom, o farmacêutico tem muitas áreas de atuação, né? Na verdade, assim, obviamente a principal hoje em dia está realmente na farmácia, mas existem muitas outras áreas, então indústria de medicamentos, a indústria de cosméticos é uma área bem interessante, análises clínicas, análises toxicológicas, né? Como a minha colega Luciana. E mesmo nós ali no nosso curso de farmácia, a parte de pesquisa, a gente pesquisa muitas coisas interessantes, né? Então a gente tem colegas que trabalham com o desenvolvimento de novas formulações, então formulações líquidas, semissólidas, pomadas, com ativos de origem vegetal, né? Então incorporando extratos de própolis, enfim. Nós temos colegas que trabalham com comprimidos desenvolvimento de comprimidos de liberação prolongada ou modificada. Então, o que eu posso fazer para melhorar uma formulação, para ter um efeito melhor no ser humano, né? Temos colegas que trabalham, então, com as análises toxicológicas, né? Tu tens um outro projeto também, né? De investigação de soluções medicamentosas, ligado a vegetais, né? Sim, nós temos um projeto bem interessante que a gente teve resultados promissores, que foi com a casca da anta, né? A casca da anta é uma árvore, né? Uma árvore, na verdade, na cidade de Tupanci do Sul, uma aluna minha me trouxe a informação dizendo que lá eles utilizavam o chá da casca da anta para reduzir o colesterol. E daí a gente foi olhar na literatura, não existia nenhum relato em relação a essa atividade. Né? E a gente disse, bom, então vamos pesquisar. Né? Então a gente induziu o colesterol nos ratos e avaliamos o extrato da planta. E realmente houve uma redução, né, do colesterol. Obviamente também tudo muito preliminar, né? Saber novamente qual a molécula dentro do extrato. Bom, se tu diz que o processo leva 20 anos, a gente imagina que está engatinhando, né? Os primeiros anos são de... Mas sempre que a gente tem um resultado promissor é muito, muito entusiasmante,
né? É muito bom ter esses resultados, porque já aconteceu também de eu trabalhar com outras plantas e não ter tido resultado nenhum. E investir bastante material, bastante aluno, e no fim das contas a gente não conseguiu um resultado que a gente esperava, apesar de existir relatos. Então, sempre que existe uma possibilidade, nos dá uma certa motivação de continuar, né? De buscar, de verificar se realmente aquilo se reproduz, né? Enfim. É porque uma coisa é tu fazer o teste, né, num ambiente controlado, outra coisa é quando isso chega no ser humano. É preciso muito cuidado, né? Sem dúvida. Mas ali que nem na farmácia, então existem todas essas possibilidades, né? E muitas vezes, que nem tu mesmo falou, o farmacêutico é associado somente ao balcão, né? Que também é importante, né? Até porque a informação dos medicamentos para a população é muito importante. Mas existe toda uma outra área que seria o desenvolvimento de medicamentos, que também é extremamente importante, que às vezes não é tão divulgada, né? Eu queria perguntar para o Lucas, qual é a área que o Lucas pretende seguir depois de ter se embrenhado na pesquisa, né, de uma maneira tão dedicada, transformando isso também no teu trabalho de conclusão, né? Daqui para frente, Lucas, qual é a tua caminhada? Bom, então, desde que eu entrei, né, no curso de farmácia, eu sempre quis a área de laboratório, né, que a gente chama de farmacêutico bioquímico. E no momento até eu estou estagiando em laboratório. Não que eu não goste das outras áreas, porque eu acho que todas têm as suas peculiaridades, né? Inclusive a farmácia eu não gostava muito, né? Eu ficava pensando, poxa, eu vou passar 5 anos da minha vida estudando para ficar atrás de um balcão. E quando eu fiz o meu estágio em farmácia, eu vi que é totalmente diferente. Eu tive um olhar totalmente diferente, né? Que eu estava lá e poder atender a população, né? Aquele que vem lá para pedir seu medicamento e daí tu poder fazer uma atenção farmacêutica ali, né? Rapidinho. Então foi bem interessante. Então agora tu pretende ir para os laboratórios? Isso. Bom, e daqui para adiante, para onde vai a pesquisa, Charize? Bom, nós já temos mais uma aluna que está trabalhando com a atividade antifúngica, né? Que iniciou agora a pegar os fungos, enfim, porque toda a parte experimental de laboratório exige uma certa habilidade, né, quando se trabalha com fungos, bactérias e vírus, porque é muito fácil contaminar com outros micro-organismos que estão presentes no ambiente, né. Então existe todo esse treinamento, né, o aluno muitas vezes fica muito tempo treinando, enfim, então ela está agora iniciando com essa parte dos fungos para obter os inóculos, né, para poder testar a atividade do veneno. E depois a gente quer fazer atividade antiviral, que a gente tem uma parceria com o professor da medicina veterinária, né, que nos ajuda, ele tem alguns vírus interessantes, vírus da herpes, né, a Prof. Luciana também tem algumas parcerias, até na Bélgica, né, com vírus importantes lá, que dá pra gente testar. Então vai continuar, a gente pretende continuar, né, e buscar purificar a molécula também é um dos nossos objetivos. Bom, eu quero agradecer a parceria da Charize, a presença do Lucas, a presença da Luciana no bloco anterior e dizer que essa conversa de hoje me deixou com várias pulgas atrás da orelha, com várias curiosidades. Acredito que você aí em casa também deve ter ficado, porque, poxa, pensar que cada ser vivo do meio ambiente tem o seu lugar no nosso ecossistema, né? E todo mundo pode trabalhar para o bem comum e a gente pode descobrir soluções para problemas que a gente, em lugares onde a gente nem imagina, é só ter um olhar atento, um olhar de cientista, um olhar de pesquisador. E o UniAberta fica muito feliz de poder compartilhar essas informações com vocês aí em casa. Hoje nós ficamos por aqui, mas semana que vem você já sabe, estamos de volta com mais um projeto desenvolvido na Universidade de Passo Fundo. Eu espero vocês. Até lá!